A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos lendo 1 Reis, capítulo 18. E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias, no 3º ano, dizendo: Vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. Que maravilha, não é verdade? No meio de um reinado cheio de pecados, abominação, idolatria, uma mulher maldita que é Jezabel, fazendo aquilo que desagrada ao Senhor, levando toda a nação a pecar. O empregado deles, Obadias, era um homem temente a Deus. Escondeu 100 profetas e os alimentava com pão e água. Que maravilha! E agora Acabe mandou chamar esse Obadias. E disse Acabe a Obadias: Vai pela terra, a todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas e não estejamos privados dos animais. E repartiram entre si a terra para passarem por ela. Acabe foi à parte por um caminho e Obadias também foi à parte por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou, e conhecendo-o ele, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: És tu, meu senhor Elias? E disse-lhe ele: Eu sou. Vai e dize a teu senhor: Eis que aqui está Elias. Porém ele disse: Em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe para que me mate? Ele sabia que o Acabe era capaz de mandar matá-lo, só porque ia levar o recado de que Elias estava chamando ele. Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse em busca de ti, dizendo eles: Aqui não está. Então ajuramentava os reinos e as nações, se eles te não tinham achado. E agora dizes tu: Vai e dize a meu Senhor: Eis que está aqui Elias. Então Acabe, por causa de Jezabel, tinha procurado Elias em todos os lugares para matá-lo. E Obadias estava com medo do Acabe. Vai que enquanto eu vou lá avisar que você está aqui, e o Senhor te leva você daqui para outro lugar, o que há de ser de mim? E poderia ser que, apartando-me de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu dar as novas a Acabe, não te achando ele, me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Que maravilha, né? Obadias, um servo do Senhor desde a sua mocidade, mesmo num lugar perverso, maligno, ele permanecia fiel ao Senhor. Porventura não disseram a meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas covas, e os sustentei com pão e água? E agora dizes tu: Vai e dize a teu Senhor: Eis que está aqui Elias, ele me mataria. E disse Elias: Vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me mostrarei a ele. Então foi Obadias a encontrar-se com Acabe e lhe anunciou, e foi Acabe a encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Mas quem era o perturbador? Era Elias ou era Acabe? Por que tinha vindo a seca já 3 anos que não chovia em Israel? Era por causa de Elias ou por causa dos pecados de Acabe e de Jezabel? Então veja que aquilo que ele praticava, ele jogou sobre Elias. Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor
e seguiste os Baalins. Isso aí é os deuses falsos dos sidônios que a Jezabel seguia, que ela acreditava. Agora, pois, envia e ajunta a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Azera, que comem na mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todas as tribos de Israel, e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. 850 falsos profetas. Só Elias estava ali para falar pelo Senhor. Então veja, irmãos, que aquilo que Deus quer fazer nessa terra, Ele vai fazer por uma pessoa só. Se tiver só um disposto a fazer a vontade de Deus, Ele vai fazer por meio daquele lá. Não importa quantos sejam os falsos. 450 de Baal, 400 de Azera, não importa quantos. Então Elias se chegou e todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Vocês vão seguir a Deus ou os Baalins? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal, que é Deus, Criador dos céus e da terra, segue ele. Porém o povo não lhe respondeu nada. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens, fora os 400 do ídolo Azera. Lembra que teve uma mãe lá atrás que morreu porque ela era adoradora desse ídolo, uma rainha mãe. Foi destituída de rainha. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços e ponham sobre a lenha, para que, porém, não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro e o porei sobre a lenha e não lhe meterei fogo. Então, Elias estava lançando um desafio aqui para ver quem é Deus. Se era Baal, ou Azera, ou se era o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Então, vocês vão invocar o nome do vosso Deus, os do Azera e do Baal. E eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Quer dizer que o povo, no geral, estava confundido porque eles não examinavam as Escrituras e eles ficaram cegos com respeito à palavra de Deus. Eles não fizeram aquilo que Moisés havia dito para eles lá no livro de Deuteronômio, de Levítico, que era para eles carregar a palavra de Deus nas suas vestes, nas suas portas, para que todo o tempo eles estivessem lembrando da palavra de Deus. Por isso eles foram enganados pelos adoradores de Baal e de Azera, por meio de Jezabel, essa mulher maligna, e de Acabe e os outros que vieram antes deles. Então o povo tinha dúvida: acho que esse aqui que é Deus. Olha, quem pede para o Baal acontece milagre, quem pede para o Azera também, quem pede para Deus também. Ué, mas então quem é Deus? Então Elias está dizendo aqui: até quando vocês vão cochear entre dois caminhos? Então quem for Deus vai responder com fogo. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós uns do bezerro e preparai primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogos. E tomaram o bezerro que lhes dera e prepararam, e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que ele esteja falando, pode ser que esteja falando, ou tenha alguma coisa para fazer, ou intente alguma viagem, porventura dorme e vai lhe acordar. E eles clamavam em grandes vozes e se retalhavam com facas, com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Isso é o que você tem dos ídolos. E olha, são milhares de pessoas, milhares e milhares que foram ensinados errados pelo sistema religioso, pela política. Adoram coisas que não fala, que não vê, que não enxerga, que não ouve, que não anda. Não faz nada. Por quê? Porque não tem vida.
E ainda pior, é algo que Deus é que criou aquilo lá, aquela madeira, aquela pedra, aquele gesso. E as pessoas têm reverência por essas coisas. O pior pecado da Bíblia é esse, a idolatria. É a pessoa tomar alguma coisa que Deus criou e adorá-lo como Deus. Então disse Elias a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Está vendo? As pessoas não sacrificavam mais ao Deus vivo. Sacrificavam só no altar dos ídolos, das imagens. Hoje também é assim, as pessoas não querem buscar o Deus vivo. Está disponível, está até dentro da sua boca. Só você chama Ele, Senhor Jesus, fala comigo, você vai ter essa experiência. Ele é real. Você tem que restaurar esse altar dentro de você. Vamos restaurar? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos restaurar esse altar. O altar do Deus vivo na nossa vida, que não precisa de intermediário, que não precisa de ficção, que não precisa de barulho, só precisa de fé. Senhor, restaura esse altar no nosso viver. Senhor, Tu és o nosso único Deus. Nós queremos Te seguir, Te amar e fazer a Sua vontade. Pinga colírio nos olhos, Senhor, para que nós possamos ver todo tipo de idolatria que as pessoas estão envolvidas e nós não possamos andar nesses caminhos. Nos ajuda a tomar o caminho de Elias, Senhor, que deu testemunho pela verdade, pelo Deus Criador. Aleluia. Você viu como é simples restaurar o altar de Deus? É só você falar com Ele, Ele vai te ouvir. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das 12 tribos de Israel, de Jacó, do qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura das 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre ele a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-os sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o 2ª vez, e o fizeram 2ª vez, e disse ainda: fazei-o 3ª vez, e o fizeram 3ª vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. E ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Pois é, esse é Deus. Deus, o Criador, não precisa que ninguém o defenda. Ele é Deus. O povo aqui do Baal, ainda os demônios que estão por trás da idolatria, ainda exigiam que as pessoas se cortassem com lancetas, sangue. Nem assim Deus permitiu que eles se manifestassem, para que o povo fosse avisado de que Ele era o Criador dos céus e da terra. O que, vendo o povo todo, caiu sobre o seu rosto e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então o povo precisou de um sinal desse, onde tudo foi queimado pelo próprio Deus, para ver que Ele era Deus. Deus não divide a sua glória com nada nem com ninguém. E Elias lhe disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de muita abundância de chuva. Então veja que Acabe, mesmo diante dessas maravilhas, ele vendo o que tinha acontecido com o sacrifício a Baal, o sacrifício a Deus, ele não se converteu. Você vê o que a idolatria faz no coração de uma pessoa, leva ele a ser obstinado. Isso foi o que aconteceu com Acabe. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus 2 joelhos
E disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. Ele subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha teu carro e desce, porque a chuva, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Veja só, irmãos, que maravilha. O Acabe a cavalo, no carro, Elias a pé, na chuva, os dois correndo. Elias chegou primeiro, porque o Senhor cingiu os seus lombos. Hoje é o mesmo Deus. Ele quer cingir os teus lombos, para que você não ande nos caminhos da idolatria, do pecado, da feitiçaria, das coisas malignas que a religião e a política ensinam. Mas Ele quer cingir os seus lombos para que você corra e chegue na frente. É isso que Deus vai fazer com os vencedores. Quem hoje se levantar para falar pelo Senhor e for fiel à palavra do Senhor, sem fermento, sem idolatria, chegarão primeiro. Por quê? Porque serão arrebatados antes da grande tribulação. Em breve, toda a terra vai passar por esse julgamento. Por quê? Por causa da idolatria. Hoje a idolatria impera em toda a terra. Cada país tem o seu ídolo, tem o seu Deus falso. E multidões fazem imagens e carregam nas costas, nos seus lombos. Cingiram os seus lombos com a idolatria, com a falsidade. Mas haverá poucos, mas haverá aqueles que vão cingir os seus lombos com a verdade, com a palavra de Deus. Esses vão chegar na frente. Antes da grande tribulação serão arrebatados vivos, na presença de todos eles que seguiram o diabo, o Satanás. E aí vai começar a grande tribulação. Que o Senhor possa nos salvar. Veja que nenhum profeta de Baal sobreviveu. Todos morreram naquele dia, os 450. É isso que Deus vai fazer em toda a terra. Todos os falsos serão mortos, exterminados pelo próprio Deus. Que o Senhor nos salve. Aleluia. Glória a Deus. Amém.